Olá, meus queridos e maravilhosos alunos do sexto ano do Colégio Rodrigues Lima. Sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Galerinha, hoje em nossa aula vamos trabalhar o capítulo 16. Lembrando que lá na última aula vocês trabalharam dois conceitos diferentes. Dois processos que ocorrem atualmente no nosso planeta. O crescimento populacional e o crescimento e também o desenvolvimento tecnológico. E esses dois parâmetros aí dá uma constante reconstrução dentro do nosso planeta. E para a gente falar um pouquinho dessa reconstrução constante que acontece, vamos falar principalmente dos pontos específicos, como a nossa biosfera e também a nossa dinâmica da natureza. Agora, vou passar um vídeo para vocês, uma introdução, um pouquinho antes de a gente conversar e falar referente a essa temática com o nosso professor lá do Sistema SAS. Vamos prestar atenção na fala do professor. Eu sou o professor Luiz Fernando de Geografia e nessa aula nós vamos falar um pouco mais sobre as paisagens que estão sempre se construindo e reconstruindo, associadas às questões naturais e às questões humanas. Quando eu falo de ecossistema, eu estou falando de diversos assuntos que juntos permitem a formação de uma biodiversidade. É o clima, é a hidrografia, é o solo, é a vegetação. Tudo isso em conjunto vão permitir a formação de uma biodiversidade na Terra. Essa forma de vida na Terra, essas formas de vida na Terra vão ser diferentes em cada ecossistema que ela cria, né? Seja de lugares mais frios, lugares mais quentes, lugares mais perto do oceano ou não. Diversas variáveis vão permitir aí a formação de diversos tipos de ecossistema. Isso é muito interessante, mas também eles são muito frágeis. Quando a gente interfere em algum elemento desse ecossistema, a gente pode estar ameaçando toda uma biodiversidade. Ao longo da história, o homem vem se adaptando à natureza e também adaptando a natureza à sua necessidade. Essa inter-relação homem-natureza, ela é, na verdade, um dos principais elementos de estudo da geografia. E com isso a gente consegue compreender que existem exemplos do homem usando a natureza de maneira sustentável, de maneira inteligente, né? Usando com sabedoria para não gerar grandes danos. Mas também não nos faltam exemplos de danos que o homem tem causado que são praticamente irreversíveis quando a gente fala de questões ambientais. Quando a gente fala, por exemplo, de desmatamento de áreas florestadas, quando a gente fala de poluição, a gente está falando aí de problemas graves que serão difíceis de ser contornados. Precisam ser contornados o quanto antes, mas a solução é bem difícil. O homem utiliza muitos recursos naturais da Terra. Entre os recursos está o petróleo, está o carvão, o ferro, o alumínio que vem da bauxita. Diversos recursos são frequentemente usados. Mas a natureza não vai conseguir repor esses recursos não em tempos humanos. Se tudo der certo, talvez ela reponha em tempos geológicos, mas isso não dá para prever. Então, é importante a gente preservar aquilo que a gente tem, tentar manter aquilo que a gente tem para nós e para as próximas gerações. Dentre os diversos problemas associados a esse desequilíbrio dos ecossistemas, quando a gente fala de desmatamento, poluição, a gente está falando desse tipo de desequilíbrio, existe um outro problema que não parece ser ambiental, mas também que são os problemas sociais. Se a gente não souber lidar com os problemas sociais, a gente também está gerando problemas ambientais. A desigualdade, a pobreza, a falta de informação também gera problemas sociais. Técnicas rudimentares agrícolas, por exemplo, como queimadas, que é muitas vezes usada por grandes produtores, infelizmente, mas sociedades pequenas muitas vezes usam essa técnica para poder limpar o terreno
e isso pode gerar danos atmosféricos, pode gerar um aquecimento aí fora do natural. Nos anos 80 vai surgir um conceito importante chamado sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É continuar desenvolvendo, continuar criando, porém sem causar danos à natureza, sem causar mais danos à natureza e garantir, no mínimo, tudo que a gente tem agora para as próximas gerações. Tudo que a gente tem de biodiversidade, de água, de qualidades ambientais, que isso exista também para as próximas gerações. E se nesse processo a gente conseguir ainda melhorar o que a gente tem, reverter alguns problemas que nós causamos, melhor ainda. Mas a ideia da sustentabilidade é garantir para as próximas gerações pelo menos o que a gente tem. Para isso, existem alguns conceitos que têm surgido, por exemplo, de energia mais limpa. Como assim energia mais limpa? A gente vai chamar de energia limpa a energia que agride menos a atmosfera, que gera menos danos à atmosfera. Então, por exemplo, a energia eólica, a energia solar, elas geram menos danos, por exemplo, do que a queima de carvão mineral, que polui bastante. É importante lembrar que toda fonte de energia tem seus prós e seus contras, mas algumas delas têm mais vantagens do que problemas. Por exemplo, a energia solar é uma energia bastante limpa. Qual que é o problema dela então? Ela ainda é muito cara, né? Mas, havendo o investimento correto, a gente pode, de repente, baratear essa fonte de energia e popularizar mais essa fonte de energia. Toda energia, então, vai ter seu lado bom e o seu lado ruim. Mas quanto mais ecológico, quanto menos dano, melhor essa energia. Pensando nisso, as sociedades começaram a criar estratégias para causar menos danos à atmosfera. Entre as principais estratégias está o Protocolo de Kyoto, que foi aí uma reunião de países que estudaram a possibilidade de reduzir em 5,2% as emissões de gás carbônico na atmosfera. O gás carbônico na atmosfera, ele intensifica o efeito estufa. Muitos países acharam interessante essa proposta, mas outros países não quiseram entrar nesse acordo. Entre eles está os Estados Unidos. Então, o Protocolo de Kyoto teve uma boa intenção, mas ele não teve aí o resultado que a gente esperava. Precisamos pensar, então, em novas soluções para causar menos danos à Terra, para diminuir o excesso de efeito estufa. Pensando em efeito estufa, vale destacar que o efeito estufa não é um vilão da Terra. Quando a gente escuta, às vezes, na mídia falando sobre efeito estufa, pode nos causar aí uma impressão ruim sobre o efeito estufa. Mas ele, em condições naturais, ele é essencial para o equilíbrio térmico da Terra. Então, o efeito estufa ele garante aí um equilíbrio térmico que possibilita a existência de diversos ecossistemas. O problema do efeito estufa não está no fenômeno, mas sim no excesso. O excesso de gases estufa eliminados pelos carros, pelos caminhões, pelas fábricas, esses gases em excesso geram um aquecimento em excesso. E é esse aquecimento em excesso que pode estar causando um aquecimento global e gerando vários danos aos oceanos, às calotas polares, aos corais. Né? E tudo isso vai desequilibrando o nosso ecossistema e certamente, muito em breve, vai chegar na gente, vai chegar no ser humano. Então é importante garantir aí um efeito estufa em suas condições naturais, ou seja, precisamos reduzir a emissão de CO2, precisamos coletar mais CO2 da atmosfera plantando para garantir aí uma volta de um equilíbrio térmico na Terra. E a gente se vê na próxima aula. Até mais! Legal, né, galerinha? A colocação do professor aí, para a gente entender um pouco dessa reconstrução, tá? Principalmente causada pelo homem. Lembrando que ele falou ali um pouquinho dos recursos naturais. Quando o homem retira em excesso, principalmente o carvão, o gás natural,
o ferro, o alumínio, o petróleo, sim, você está acabando com recursos finitos. Ele tem um tempo de reprodução desse tipo de material e isso está voltado à era geológica. Então, isso vai demandar milhões e milhões de anos. E, como todo mundo sabe, o homem não cria nenhum tipo de ferramenta acessível a essa longevidade, né? Então, quanto menos o homem causa o desequilíbrio do nosso ecossistema, acaba ferindo menos a nossa biosfera e afetando a dinâmica natural, ele acaba sim tendo um equilíbrio da nossa biodiversidade, tá bom? Então, o que o professor quis colocar ali é mais ou menos que o homem hoje ele acaba causando grandes consequências, tá? Humanas, principalmente com a pecuária, aquela pecuária extensiva e intensiva que vocês aprenderam, que é onde o homem desmata para a criação de pastos, né? Também a agricultura, aonde que utiliza grande porcentagem das águas continentais e também acaba devastando boa área para a produção agrícola. Aqui temos uma imagem abaixo, né? Onde o homem, sim, ele da imagem 1 para a imagem 2, você pode observar que era uma área intocável, né? Era uma área de vegetação, aonde o homem adaptou o solo, o terreno, para a plantação da agricultura. Aqui embaixo também a movimentação provavelmente de um leito de um rio, aonde o homem foi lá, modificou criando casas e prédios e também descartando esgoto, poluindo as águas, né? E essa água, que é uma água continental, uma água doce, ela vai ser contaminada por dejetos aí, organismos em decomposições, principalmente o esgoto, e vai contaminar além das águas, dos leitos e das nascentes e dos afluentes também boa parte do restante de água doce que existe, que é somente de 0,5% do total de água do nosso planeta. Falou também um pouquinho da invasão do homem à alteração, ali causando um grande impacto ambiental, né? Falando um pouquinho, principalmente da ação do homem voltado à habitação. Vocês podem observar nessa imagem um crescimento desordenado da população que vocês aprenderam lá na aula anterior, falando um pouquinho da taxa de natalidade, mortalidade, fecundidade que vai dar o crescimento vegetativo de um determinado local. Vocês podem observar nessa imagem que o crescimento desproporcional da população junto com a utilização dos recursos naturais de forma irregular acaba ocasionando um desequilíbrio dentro de um ecossistema. E isso vai afetar a atmosfera, o nosso solo e os nossos rios e lagos. Então, quando o homem utiliza os recursos naturais, principalmente o crescimento desordenado do capitalismo, né, que é o crescimento social, acaba tendo uma mudança de cultura. E essa mudança de cultura vai afetando boa parte da comunidade, de um país, e vai sim modificando os conceitos de conscientização em pró à economia. Então, o crescimento desordenado vai causar contaminação de rios e lagos, vai aumentar a emissão de CO2, que ele falou lá na aula, vocês observaram, que é o gás carbônico, né? A emissão de poluentes causados aí pelo crescimento desordenado, principalmente de queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural e o carvão, principalmente voltados à área de transporte, área fabril, que são fábricas, né? Rodovias e transportes, onde está a circulação de grandes carretas, grandes caminhões, a área agrícola, que também tem a queima de combustíveis fósseis na produção, no maquinário da produção da agricultura, a pecuária também, tá? Então, tem toda uma tratativa aonde o homem acaba causando um grande desequilíbrio e modificando um ecossistema.
Mas, como ele falou, lá em 1980 aproximadamente, teve um tratado, não é o Tratado de Kyoto, mas bem antes já surgiu várias convenções e uma colocação que teve foi a ação sustentável, a sustentabilidade do nosso planeta, onde ações foram criadas voltadas à redução de emissão de gás poluentes na nossa atmosfera. Por que o gás poluente, professor? Porque é aí que está o grande ciclo, tá, galerinha? Primeiramente, essas pequenas partículas de CO2 vai se colidir com grandes nuvens, né, com grandes concentrações de águas flutuantes ali, grandes rios flutuantes, e vai cair em forma de precipitação essas pequenas partículas chamadas de chuva ácida, que é a contaminação das nuvens, né, onde que vem essas pequenas partículas e ela faz uma junção com a precipitação, com a chuva e cai em forma ácida. Isso vai contaminar rios e lagos, matando uma vida marinha, né? Também os corais, como ele falou, principalmente na costa da Oceania, onde que é sim considerado um dos pulmões do planeta. Então começa a mudar a temperatura dos rios e oceanos, acaba modificando a biodiversidade daquela água oceânica e também dos continentes, contaminando rios e lagos, como o professor falou, acabando com a vida marinha, também vegetações, né, principalmente biomas, pode ser contaminado e acabando com várias espécies, tanto de animal como de vegetal, áreas vegetais, e também monumentos, infraestrutura, né, a chuva ácida ela corrói monumentos, carros, e causando também algumas doenças no ser humano e acabando com espécies animais também que se alimentam dessa água, tá? Então, a consciência da sustentabilidade que foi criada tem um ciclo de um produto, tá? Um ciclo da vida geral. Aqui vocês podem observar nesta imagem aqui um ciclo de vida de um produto. Então tem aqui transporte, uso pelo consumidor. Então é um ciclo. Se esse ciclo for feito de uma forma consciente, visando o nosso ecossistema, a nossa biodiversidade, visando a nossa atmosfera, sim, vai ser de uma forma que não vai ter grandes impactos ambientais. Óbvio, dependendo de qualquer situação, galerinha, quando se modifica uma área vegetal ou se retira um tipo de recurso, sim, você está modificando aquele ecossistema. Isso é fato, tá? Mas quanto menos impacto tiver dentro da produção de produtos voltados ao consumo humano, isso visa grandes colocações para a nossa sustentabilidade, tá bom? Aqui tem o que foi o protocolo de Kyoto, tá? Que o nosso professor falou ali, que visa né, a diminuição de emissão de CO2, como ele já deixou bem claro, nem todos os países participaram deste acordo, principalmente Estados Unidos e Rússia, eles não quiseram fazer parte porque são grandes produtores e eles dependem da queima de combustíveis fósseis para o desenvolvimento econômico. Então eles visavam que era muito mais importante o crescimento econômico do que visar somente a emissão de gases que acaba afetando aí o efeito estufa. Lembrando que o professor deixou bem claro que o efeito estufa ele não faz mal, galerinha, à nossa atmosfera, tá? Ele é um controlador da temperatura do nosso planeta, mas como o homem sobreaquece a nossa atmosfera com essas emissões de gases, acaba modificando o efeito estufa, que vai interferir numa mudança climática, que vai afetar o tempo momentâneo e modificando uma biodiversidade, uma fauna e uma flora dentro de um ecossistema, tá bom? Então, a aula de hoje é essa. Aqui está o conteúdo do capítulo para todo mundo estar lendo. São poucas páginas, tá? Mais importante é a conscientização do homem referente a isso, ele entender que é necessário criar ações visando a sustentabilidade do nosso planeta, tá? Lembrando que existe conservação, preservação e a degradação,
que o professor já falou nas aulas anteriores, que dão parâmetro para o questionamento, tá? Para as questões ambientais do nosso planeta, levar em consideração a consciência dos poluentes, levar em consideração ações que vai facilitar a leitura e a conscientização da sociedade em visar meios tecnológicos mais limpos para a criação de energia. Como ele colocou lá, a energia eólica, que é a energia movida pelo vento, energia solar, que é os raios solares que vão ser transformados captados em painéis para remoção dessa energia. Também hidroelétricas, tá? Apesar de ela modificar uma vegetação, assoreamento de rios e mudando toda uma biodiversidade, mas ela tem menos impacto dentro do conceito aí de poluição, tá? Então as hidroelétricas são sim energias limpas, mas modificam um relevo, onde vai impactar grandes rios e lagos aí, tá? Vai acabar também com uma biodiversidade local, mas não tem tanto impacto considerando aí os combustíveis fósseis, tá bom? Então é só um resuminho para não ficar muito longo a aula. Tem aí para vocês disponíveis os vídeos lá no SAS TV, muito interessante, galerinha. Opa, desculpa o barulho aí. Tem aqui disponível vários vídeos, tá? Referente aos capítulos que vocês precisam estudar para a prova. E uma dica, galerinha, a prova que vocês vão fazer do quarto bimestre, boa parte está voltado, tá, ao capítulo 13 e 14, tá bom? E assistam às aulas aqui do SAS, porque é muito legal, bacana, mostra de uma forma mais lúdica, né? Porque o professor tem ali um parâmetro de material, de suporte para estar gravando, tá bom? Dúvidas vocês podem me chamar, estarei deixando 2 exercícios somente referente a este conteúdo e também estarei disponibilizando lá no SAS as questões referente a essa temática, tá? Que vai valer como 2 pontos na média final junto com a nossa prova bimestral. Agradeço. Dúvidas, vocês podem me chamar que eu estou aqui à disposição, meus queridos. Abraço e fiquem com Deus.